Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês os instrumentos de medição que eu utilizo. São instrumentos que já me acompanham há bastante tempo. Eu trabalho na área de manutenção, na parte elétrica, industrial, predial, algumas coisas na área da mecânica. E esses equipamentos aqui são indispensáveis para quem trabalha na área de manutenção elétrica, né? Esse daqui é da marca Minipa. Vou falar deles em geral. Os pontos positivos que eu acho, os pontos negativos. Esse da Minipa é o que eu uso com mais frequência, por conta do valor dele ser menor. Eu acredito que hoje está na casa dos R$ 300. Aí por conta disso eu acabo utilizando mais ele, porque é comum acontecer da gente derrubar e ele levar pancada. E aí eu não utilizo esses, por exemplo, esse Fruc 325 com mais frequência por conta disso, porque se eu vier a danificar esse é bem mais caro, entendeu? Quando eu comprei foi 800 e quase R$ 900. Esse aqui são alicate amperímetro, só que ele tem multímetro, né, integrado. Ele é chamado de multímetro porque mede várias grandezas, né? Por exemplo, ele mede corrente alternada de 20 a 1000 amperes. Isso é uma vantagem desse alicate Minipa. A garra dele vem informando aqui 600 volts, mas a medição dele aqui é de 200 a 750 volts alternado, corrente alternada. E outra vantagem dele é que em corrente contínua ele mede até 1000 volts. Então eu costumo utilizar bastante ele nas medições de corrente contínua quando a gente está montando energia solar, né? As microgerações, as maioresinhas, tem os strings que a gente já montou, que chega a mais de 600 volts. E aí esse daqui a gente consegue uma medição com ele. Aí além dessa medição, ele mede continuidade, que tem aquele apito sonoro, que é comum na maioria dos multímetros e alicate e amperímetro, né, que é o caso. As medições de continuidade e de resistência, partindo de 200 ohm a 20 mega ohm, né? Então é a função ohmímetro, a função voltímetro em corrente contínua, a função voltímetro em corrente alternada e a função de amperímetro de até 1000 amperes, que é uma das coisas que eu gosto nesse alicate, que ele mede até 1000 amperes. Continuando na parte dos alicates, temos esse alicate amperímetro também, da Fruc, que é o Fruc 325. O Minipa, a especificação é ET3111, né? Já o Fruc 325, eu gosto dele porque ele tem uma função que o Minipa não tem, que é quando eu esqueço ele ligado, ele conta um determinado tempo e ele desliga, aumentando a vida útil da bateria. Agora as funções já são automáticas, né? Eu não preciso estar escolhendo qual é a escala que eu preciso medir. Eu simplesmente coloco em voltímetro, e aqui eu escolho se eu quero AC ou DC, né? Mínimo e máximo, eu tenho a opção de acender o display, que é a luz. Isso é muito importante quando está trabalhando em local escuro. Tem a função
de medir continuidade e resistência também, automático, né? Inclusive ele agora já acendeu, que a pilha dele está fraca, eu vou ter que substituir. Detalhe importante, né, já que eu comentei, que eu mencionei, ele trabalha com pilha, duas pilhas da Palito, né, aquele modelo 2AAA. E esse Minipa trabalha com aquela bateria de 9 volts, né? Esse multímetro, esse alicate amperímetro, em relação ao Minipa, ele tem uma desvantagem. A garra dele só mede 400 amperes. E é uma garrazinha pequena, né? Então, para algumas medições, onde a gente tem saindo de alguns disjuntores gerais, de alguma subestação, cada fase saindo 3, 4 cabos de 150, 185 milímetros. E a gente tem que medir cabo por cabo, porque esse alicate não dá para medir, nem o cabo, como também o Minipa não, mas em alguns casos a gente tem a barra antes do cabo que a gente consegue medir com o Minipa. Porém, o Flux não dá, até porque a corrente também dele é muito baixa, 400 amperes. Tem casos de eu precisar medir até 800 amperes ou um pouco mais, e esse daqui eu consigo com o Minipa, né? Agora tem uma função, mais uma função nesse alicate aqui, no Flux, que é o capacímetro, que ele mede capacitância dos capacitores, né, lógico. E ele tem a função do termômetro. Em alguns casos a gente precisa utilizar, medir a temperatura, né, mas eu uso muito pouco essa parte aí, muito raro, só quando eu estou consertando algum equipamento que trabalha com resistência. E aí eu quero checar se tá compatível, né, as medições de temperatura, né? Aí temos aqui a medição de corrente, que nesse caso aqui desse alicate, ele mede corrente alternada e corrente contínua. E ele mede também a frequência em Hertz, né? A frequência das fases. Só que ele mede com a garra, né? Então, para mim conseguir medir, eu tenho que colocar a garra na fase e eu consigo medir, né? Agora, uma dessas funções aqui, que seria do capacímetro, que não tem no Minipa, que é uma função muito importante para quem trabalha com manutenção, é uma mancada da Minipa, vender esse equipamento aqui sem essa função. Essa função de capacímetro é muito importante para vários serviços de manutenção, consertar diagnóstico de falhas, né, de motores de portão, motores monofásicos de máquinas, indústria. Então, que sempre tem capacitores e a gente precisa estar medindo se o capacitor está em bom funcionamento ainda, né? Que com o passar do tempo, conforme o uso, o capacitor ele vai perdendo a sua capacitância. Além desses dois instrumentos, eu tenho esse multímetro de bancada, que tem uma basezinha para a gente deixar ele nessa posição. Eu utilizo ele bastante quando eu estou mexendo em algumas placas, em alguns equipamentos de bancada. Ele é bem prático. É o Flux 115. Lembrando que os dois Flux, eles são de medição direta. Ele tem essa função True RMS. Ele tem as mesmas funções que esse alicate amperímetro aqui, menos a parte da garra, né, para medir corrente. Mas ele mede corrente até 10 amperes através das pontas de prova, né? É um equipamento mais dedicado para trabalho em bancada,
serviço mais compacto, né? Simples, né? Não vai estar medindo correntes elevadas como esses alicates, né? Aí ele tem a função de medir tensão e frequência. Na câmera eu acho que dá para ver aí que tem as funções brancas aqui e as amarelas. Quando eu quero medir alguma coisa que está em amarelo aqui, eu clico nessa tecla amarela e ele vai na função que eu quero, né? Ou vice-versa, ele volta, né? Então aqui eu meço tensão alternada e frequência. Aqui eu meço tensão contínua, né? Tensão em corrente contínua. E aqui eu meço numa escala menor, né? Que no caso seria milivolts, em corrente contínua ou alternada, né? E eu meço resistência, né? Aqui a função do ohmímetro. E continuidade. E também separado eu meço diodo. E se eu selecionar, eu meço capacitância. E eu tenho o mínimo e o máximo e eu tenho um range, né? Pra gente escolher. A parte de capacitância desse daqui eu gosto bastante porque ele mede aqui desde de 1000 nanofarad a 10 microfarad, 100 microfarad, 10.000 microfarad. Ou seja, 10.000 microfarad é uma capacitância bem alta, entendeu? Então não é todo alicate, amperímetro ou multímetro que mede essa capacitância, tá entendendo? Aí nesse eu também consigo medir corrente alternada e frequência da corrente, no caso, né? Através das pontas de provas. E corrente contínua também. Bom, pessoal, inclusive, como eu citei aqui a questão da importância do equipamento de medir capacitância desses multímetros, né? Depois vou postar um vídeo aqui medindo e falando um pouco mais sobre capacitores, né? Mas continuando nos equipamentos aqui, eu tenho também esse indicador de sequência de fase da Minipa. É bem compacto, simples, mas bem eficiente. Inclusive ele quebrou, né? Forçou, eu nem tinha visto ainda. Bom, pessoal, é um equipamento muito simples, compacto. A finalidade dele, ele é um indicador de sequência de fase, né? Então, um sequencímetro. E basicamente a gente coloca as ponteiras de prova com as cores de acordo com a saída dos cabos deles aqui. Vermelho significa fase R, preto fase S, azul fase T. Então, se a sequência tiver horário, ele vai acender uma luz verde nesse local. Se tiver anti-horário, ou seja, a sequência não está ok, ele vai acender vermelho. Eu uso bastante esse sequencímetro quando eu estou fazendo alguns serviços em geradores. Tanto a instalação inicial dele, a parte de cabeamento, né, que a gente tem que manter a sequência, como também alguns serviços de manutenção, que acontece da concessionária às vezes fazer mudanças na alimentação, na distribuição externa, né? E essa mudança, o gerador, se ele tiver sistema de rampa, ele não vai conseguir fazer a transferência, né? Então, isso é muito importante e é um equipamento barato. No tempo eu paguei 200 e poucos reais, já está comigo há mais ou menos uns 8 a 9 anos e está em perfeito funcionamento. Esse Flug, ele está comigo há mais ou menos uns 6 anos, também está em perfeito funcionamento. Esse Flug 125 está comigo há uns 4 anos e pouco também. E o Minipa já tem uns 3 anos, mas ao longo
tempo que eu trabalho com elétrica, eu já gastei, assim, melhor dizendo, né? Uns 3 equipamentos desse, devido a eu utilizar mais ele, né? Na parte mais grosseira, a parte mais simples. E por ele ser mais barato, eu acabo utilizando mais ele, porque se quebrar, é o equipamento mais barato, né? Mas aí, às vezes acontece de cair de uma escada, de algum serviço, cair no chão, na água, e aí eu vou perder o de menor valor. Mas é importante que você tenha uns equipamentos com mais funções como esses. E também você, para onde você for fazer um serviço, você não andar somente com um equipamento, porque acontece de descarregar a bateria, dele apresentar algumas falhas de medição que ele gere dúvidas, e você tendo outros equipamentos para estar aferindo se um está bom ou não, você pode utilizar, né? Pronto, pessoal, uma ferramentazinha que sempre eu tenho comigo também é uma chave teste convencional. No caso dessa aqui, ela tanto acende o neon aqui, como ela mostra no display, né? Mas é uns testes que a gente usa, mas que ele não tem a confiabilidade, lógico, de um equipamento como o multímetro, né? Aqui é só uma medição rápida para ver se está energizado ou não. Como esse daqui também, que ele tem uma lanterninha e ele emite um sinal sonoro e luminoso ao detectar a tensão. Então eu costumo andar com ele preso na camisa por questão de segurança, né? Que a gente anda em vários ambientes, às vezes até desconhecidos, e a gente não sabe o risco que pode ter no local, né? Alguma grade, alguma porta, portão no caso de metal, estrutura metálica, que pode estar energizado, não é isso? Então é importante isso aqui por questão de segurança, né? Pronto, pessoal. Outra coisa que eu queria mencionar aqui seria o seguinte. Esse Minipa mesmo, que eu uso bastante, se esse Minipa, o fabricante, colocasse a função nele de medir capacitância e a estrutura da garra dele fosse mais fina, semelhante a esse Fruc, ou mais fina ainda, seria um dos melhores equipamentos que existiria no mercado por conta da praticidade dele aqui de medir 1000 amperes e a garra ser um pouco maior, né? Mas já que não tem, é meio fraquinha, né? E no caso do Fruc, o que faltou nele para ser um alicate excelente aí para todo o serviço seria a capacidade de corrente, de medição de corrente, que fosse para 1000 amperes também, conforme esse Minipa, mais simples, né? Agora que ele fosse para 1000 amperes e que a sua garra fosse maior, semelhante ao Minipa ou maior um pouco. Então isso seria excelente no dia a dia, né? Porque a gente às vezes sofre muito para encaixar uma garra dessa em alguns não, na maioria dos locais que a gente precisa medir, né? Bom, pessoal, finalizando o vídeo, mais uma vez eu agradeço aí pela audiência e quem gostou, por gentileza, deixa o seu like, compartilha, manda seus comentários aí, dúvidas que qualquer dúvida a gente responde, sugestões, e se inscreve no canal aí para ajudar e dar aquela força pra gente. Beleza? Valeu, galera!